Boa noite a todos. Meu nome é Fabiana, eu faço parte do PET Engenharia Biomédica. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas vamos dar seguimento com a live agora. Então, sejam bem-vindos a mais um evento realizado pelo PET, mas hoje em parceria com a disciplina Atividades Curriculares de Extensão 3, ministrada pelos professores doutores Márcia Simbara, Ana Cláudia Patrocínio e Fernando Pasquim. Essa live de hoje conta com a organização, além do PET, das estudantes Daniela, Maria Eduarda e Mariane, e com a presença da ilustre professora doutora Maria Elisete Kunkel, para tratar acerca do seu programa de extensão Mão 3D. Para dar continuidade, eu gostaria de convidar a professora doutora Márcia Simbara para falar mais um pouquinho sobre essa atividade. Olá, pessoal, boa noite a todos. Desculpem novamente, o nosso atraso, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas espero que esteja tudo certo agora. Enfim, meu nome é Márcia, eu sou a atual coordenadora do curso de Engenharia Biomédica da UFO e também sou docente na disciplina Atividades Curriculares de Extensão 3, como a Fabi falou. Nessa disciplina, que é uma disciplina de caráter extensionista, a gente visa fazer a divulgação científica e essa live justamente faz parte dessa divulgação. Essa live foi organizada, então, pelas discentes Mariane, Maria Eduarda e Daniela. Daniela vai agora apresentar a professora e continuar a apresentação aqui da live. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Só uns recadinhos, eu queria passar para vocês que a gente vai passar o formulário de presença após acabar a palestra. Assim que estiver acabando, a gente passa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat, que no final da palestra a gente vai estar abrindo uma roda para perguntas. Então, vocês podem mandar no chat que a gente vai recolhendo. E a nossa palestrante é a Maria Elisete Kunkel. Ela é docente e pesquisadora do curso de Engenharia Biomédica do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Biomecânica, pesquisadora com bolsa de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora. Ela é graduada em Física, especialista em jornalismo científico, mestre em Bioengenharia e PhD em Biomecânica. Além disso, ela coordena o grupo de pesquisa do CNPq Biomecânica e Tecnologia Assistiva da Unifesp, desenvolvendo projetos com uso de manufatura aditiva, e coordena o programa social da Unifesp Mão 3D, que é o que vamos tratar hoje, de protetização e reabilitação de amputados. Para dar continuidade, eu queria convidar a Maria Elisete Kunkel. Boa noite, Maria. Pode começar. Boa noite. Só arrumar aqui a minha câmera. Tudo bem. Estou vendo em outra tela. Oi, pessoal, tudo bem? Eu agradeço o convite, agradeço o interesse e a oportunidade da gente divulgar o nosso programa social. A Unifesp tem esse projeto já desde 2014 e o objetivo hoje é contar um pouco da história do desenvolvimento do programa Mão 3D, os seus resultados e impacto na sociedade. Acredito que vocês estão vendo a minha tela, eu já vou passando aqui para dar continuidade. Bom, vou pular essa parte que foi apresentada, mas é só chamar a atenção de que desde 25 anos de universidade, então eu estou há 25 anos na universidade, tive a oportunidade de passar por várias áreas, e essa formação interdisciplinar me ajuda hoje a ter um bom desempenho na área de engenharia biomédica. Atualmente eu coordeno um grupo de pesquisa que se chama Biomecânica e Tecnologia Assistiva, e nesse grupo nós desenvolvemos vários projetos de tecnologia assistiva com uso de impressão 3D. Dentre desses programas, tem 2 projetos que se destacam mais, que é o programa Mão 3D, de protetização e reabilitação de amputados, e um projeto internacional que nós estamos desenvolvendo com a Universidade Carleton, utilizando também a manufatura aditiva para desenvolver próteses para mulheres mutiladas devido a acidente, doenças adquiridas, como o câncer de mama, por exemplo, e outros problemas relacionados com agressão. Então, nesse projeto do Canadá, nós desenvolvemos próteses de membro superior, de mama e de partes da face. Coordeno também um grupo internacional de mulheres na impressão 3D, tanto a Sociedade Brasileira de Biomecânica quanto o Women 3D Print, vocês podem participar, vocês podem se associar e acompanhar outros programas também na área de biomecânica.
Aqui é uma visão geral dos projetos que nós desenvolvemos. Hoje eu vou falar especificamente só do Mão 3D, mas quem quiser acompanhar o Instagram do Mão 3D, lá a gente vai divulgando o andamento dos outros projetos também. O que acabou acontecendo conosco é algo bem fora do padrão. Geralmente os grupos de pesquisas têm pesquisa e tem um projeto pequeno de extensão que vai ter um impacto ali na sociedade, né? O objetivo do projeto de extensão é quando nós fazemos o desenvolvimento de um projeto para interagir com a sociedade. Então, é um conhecimento da universidade que vai para a sociedade, e o ideal seria esse conhecimento que foi para a sociedade voltar para a universidade como feedback para dar continuidade. Então, de modo geral, os grupos de pesquisa têm grandes projetos de pesquisa e tem um pequeno projeto de extensão. O nosso foi o contrário. O nosso projeto de extensão, ele tomou uma dimensão muito grande, e desse projeto de extensão foram surgindo vários projetos de pesquisa, porque nós desenvolvemos uma metodologia para fazer as próteses, que a gente viu que dava para fazer como fazer com a mão, dava para fazer uma orelha, dava para fazer uma prótese de mama, dava para fazer um biomodelo, e aqui são os outros projetos, então, associados. Mas, de modo geral, todos os projetos, eles utilizam essa metodologia aqui de CAD, CAE e CAM, que eu vou explicar hoje, dentro do contexto de design, engenharia e manufatura. Bom, só um resumo aqui para vocês que a gente está contextualizando. Nosso projeto, ele usa muitas ferramentas da indústria 4.0, no contexto da saúde 4.0. Nós temos essa evolução aqui das fases da Revolução Industrial, e elas levam em consideração processos e materiais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa prótese de mão, como essa daqui, que tipo de prótese de mão eu conseguiria desenvolver, então, na indústria 1.0? Ali só tinha a mecanização, os materiais disponíveis que tinham eram ferro, e então couro, tecido, não dava para fazer uma prótese muito adequada. Depois, na segunda revolução industrial, teve acesso à eletricidade, então são mais processos, a origem de novos materiais. Na terceira revolução industrial, nós temos a computação, com a possibilidade de automação dos dispositivos. E isso tudo poderia gerar, por exemplo, uma prótese de membro superior automatizada, né? Uma prótese mioelétrica. Mas na quarta revolução industrial, nós temos algo completamente novo, que é uma visão geral de que tudo tem que acontecer de modo colaborativo. Esse modo colaborativo está juntando as pessoas e juntando as máquinas. Então, nós temos várias ferramentas da indústria 4.0 e elas trabalham em conjunto. E o nosso programa, ele reflete muito isso, esse tipo de colaboração. Sem o conceito de colaboração, a gente não teria conseguido desenvolver e nem chegar onde estamos hoje. Tem uma corrente filosófica que chama transhumanismo, ela leva em consideração melhorar a condição humana pelo uso de ciência e tecnologia para aumentar a capacidade cognitiva e superar limitações físicas e psicológicas. No nosso contexto de hoje, nós vamos falar só da questão das limitações físicas. Quando nós falamos das limitações físicas, falamos de uma parte do transhumanismo, que é o transmecano-humanismo. E essa superação está relacionada com a pessoa com deficiência física, e o dispositivo que pode ser utilizado são as próteses. Então, no contexto da evolução industrial, o que é que nós temos hoje é uma possibilidade muito maior de desenvolvimento, porque as ferramentas da Revolução Industrial nos traz muito mais possibilidades. Então, nós temos aqui algumas das ferramentas, não são todas, mas são as principais. No contexto da biomecânica, da reabilitação, de fazer uma prótese, por exemplo, aqui uma prótese craniana, eu poderia utilizar todas essas ferramentas para fazer até mesmo uma prótese inteligente. Poderia ser uma prótese com sensor, poderia ser algo robótico, utilizando manufatura aditiva e assim por diante. Então, hoje nós temos muitas possibilidades, até mesmo vocês que estão ainda na graduação, têm acesso a essas tecnologias, porque existem softwares hoje com licença para estudante, faz com que vocês possam ter esse acesso também. A impressão 3D ou manufatura aditiva, ela é, na verdade, uma gama de processos de modelagem e de impressão.
São mais de 20 processos, mas nós utilizamos basicamente o processo de modelagem por fusão e deposição no nosso laboratório. Nós temos outras impressoras, mas esse acaba sendo o processo mais utilizado, porque ele tem várias vantagens. Então, para fazer uma prótese por impressão 3D, eu primeiro preciso ter o meu desenho no computador, alguém tem que fazer essa modelagem 3D, e depois essa informação vai para a impressora. A impressora, então, tem um filamento rígido, que ele é tracionado, ao mesmo tempo que ele é aquecido, e ele vai se depositando ali num plano XY, que é a minha mesa de impressão, camada por camada, até formar o objeto. Essa representação aqui é de uma impressão só de uma parte da prótese. Essa prótese, depois, ela é montada. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês são essas 3 siglas aqui, CAD, CAE e CAM, que são siglas que são super importantes para os alunos que estão fazendo hoje cursos de engenharia, de modo geral. Porque o CAD é a possibilidade que eu tenho de explorar o design de qualquer objeto utilizando um programa de computador. Então, aqui para fazer a minha prótese, eu precisava desenhar essa peça do dedo. Essa peça que está aqui do dedo, ela pode ser desenhada de qualquer forma. Poderia até fazer um dedo mais longo, um dedo mais fino, um dedo mais feminino, com uma unha. Isso não tem limite, tá? Depende mesmo só da criatividade de quem está usando aqui. Uma vez que essa peça está pronta, eu posso já mandar para a impressão. Aqui na impressão eu estou usando o CAM, que é o computador auxiliando a manufatura. Quando eu faço a minha impressão da peça, eu tenho uma peça pronta, que ela já pode ser utilizada. Mas tem uma maneira mais inteligente de fazer esse processo, que é, depois que faz o desenho do design, antes de passar para a manufatura, eu posso fazer testes de engenharia. Eu poderia, por exemplo, antes de montar a minha prótese, antes de imprimir, fazer uma simulação computacional para saber se esse meu desenho vai ter força e resistência suficiente quando montar a prótese. Então, por exemplo, será que essa parede aqui, que é mais fina, ela vai quebrar se tiver algum esforço? E se esse aqui for o material, for um PLA, ou for um ABS, qualquer tipo de polímero, eu posso fazer essas variações desse estudo aqui usando as minhas ferramentas de engenharia. E às vezes nós fazemos isso nos nossos projetos. Então, aqui é uma visão geral de como funciona a impressão 3D. Tenho o meu desenho e esse desenho agora vai ser prototipado. Quando eu uso a modelagem por extrusão, eu deposito camadas de material e a gente vê que esse material aqui, essa peça, ela vai ficar com alguns furos. Esses furos podem ser bons e podem ser ruins. Por exemplo, eu não vou ter uma peça completamente sólida, o que é bom porque eu consigo dobrar um pouco essa peça. Mas, por outro lado, eu diminuo um pouco a resistência, dependendo do tipo do carregamento. Então, com a manufatura aditiva, eu posso usar um processo que ele é mais adequado para imprimir uma peça pequena, aqui, por exemplo, uma prótese dentária, ou eu posso utilizar um processo que ele é mais adequado para imprimir uma peça grande. Isso vai depender do tipo de impressora e do tipo de material que eu tenho. Então, para dar uma visão geral para vocês do que mudou no processo de fabricação tradicional de um objeto. A gente vai pegar aqui uma prótese de orelha. Então, para fazer uma prótese de orelha pelo método tradicional, são mais de 15 passos. Aqui eu resumi em 4. Mas, de modo geral, o paciente tem que passar por uma moldagem com alginato, com algum outro material aqui que vai ficar aqui na orelha dele. Depois, o profissional vai fazer um modelo, faz uma escultura desse modelo, dessa escultura faz um molde, que é chamado uma mufla, né, metálica, coloca o silicone aqui com pigmento, depois retira o silicone e tem a prótese. Esse processo, ele é longo, ele é demorado, envolve várias etapas, e quanto mais etapas, mais chance de erro. Uma das maiores desvantagens desse processo é que essa mesma pessoa, ela vai ter dificuldade para reproduzir esse processo, porque ele é um processo muito manual. E se for uma criança, por exemplo, fazer essa moldagem aqui, que tem contato com a criança, não é um processo fácil. Na fabricação por manufatura avançada, nós temos aqui vários elementos da indústria 4.0, então partimos pelo escaneamento 3D. Ao invés de fazer uma moldagem agora, eu posso fazer um processo totalmente sem contato físico com o paciente, fazer um escaneamento 3D da orelha. Hoje existe até a possibilidade de fazer essa digitalização utilizando um aplicativo no celular. E se eu quisesse, por exemplo, informações da parte interna do ouvido, eu poderia usar uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética.
Uma vez que eu tenho o escaneamento, eu tenho um modelo dessa orelha aqui no meu computador. E daqui eu posso fazer qualquer acréscimo, qualquer recorte nesse modelo digital antes de passar para a impressão. Quando eu chego aqui, eu poderia fazer alguma análise, alguma simulação, ou eu posso fazer impressão direta. Quando eu vou na parte da impressão, tem duas opções ainda: imprimir a orelha diretamente no material flexível, ou poderia imprimir um molde, que seria uma caixinha que eu vou colocar aqui ao redor da orelha, e esse molde vai ser preenchido com silicone. E uma vez que eu tenho o molde, eu posso fazer quantas orelhas eu quiser. Então, são duas maneiras de fazer o processo. Então, a gente está vendo a diferença entre os dois processos em termos de liberdade. Liberdade de design, liberdade de uso de materiais e liberdade de processo também. Aí existe a possibilidade de fazer por bioimpressão 3D. A bioimpressão 3D é quando, ao invés de usar um material polimérico ou um filamento de algum outro material, eu vou usar um mix de células que são agrupadas num gel. Então, seria um hidrogel. É possível já utilizar o hidrogel e imprimir um objeto com o formato da orelha, e essa orelha vai ter células vivas. O que não se consegue fazer ainda hoje é manter essas células vivas ligadas a um corpo vivo. Então, essa é uma grande limitação da bioimpressão 3D, por isso que nós não temos a possibilidade de fazer órgãos completos e vivos por enquanto, mas tem uma boa perspectiva do futuro. Então, além do material que eu falei do polímero, da bioimpressão, tem os metais que são utilizados em várias partes do corpo humano para fazer próteses. Esses metais, eles são depositados de acordo com a anatomia que está para ser reparada. Pode ter as mesmas características do tecido ósseo para evitar que aconteça algum trauma no futuro. Então, isso aqui é um aumento, uma expansão muito grande de possibilidades comparado com o que a gente tinha antes. Hoje nós estamos em uma nova era de inclusão da pessoa com deficiência, então hoje está tendo assim um boom de pesquisas na área de dispositivos de tecnologia assistiva, são novos conceitos, novas abordagens, e isso inclusive está trazendo novas definições, que seria uma abordagem pós-humana da deficiência, novas éticas do corpo incorporadas em fronteiras conceituais. Então, os conceitos, por exemplo, o que é uma prótese com uma boa estética? É uma prótese que é igual à mão da pessoa, ou é a prótese que tem uma estética do jeito que ela quer, independente de como seja o formato? Então, nós temos essa dualidade hoje aqui entre o humano e o pós-humano, que seria qualquer pessoa com qualquer dispositivo protético, ou uma órtese também, muitos de vocês usam óculos, lente de contato, qualquer tipo de placa no corpo, e isso transforma você já em um pós-humano. É um dispositivo a mais que faz parte do seu corpo. Então, tem essa interação do orgânico com o mecânico, trazendo várias revoluções para a área. Tem um termo também que a gente utiliza na área da pessoa com deficiência, que é o capacitismo. É a discriminação de pessoa com deficiência sem considerar a diversidade. É achar que porque a pessoa tem uma deficiência, ela não é capaz de fazer alguma coisa, e também é considerar que a pessoa com deficiência, ela não atende o padrão normal. Mas, na verdade, o que limita uma pessoa com deficiência em relação a uma pessoa normal é que ela não tem um dispositivo para superar a deficiência dela. Então, a gente não fala hoje a pessoa deficiente, nós falamos a pessoa com deficiência, porque ela tem uma deficiência até o momento em que ela conseguir superar a deficiência dela. Então, a gente vai fazer aqui uma analogia. Quantos de nós não consegue fazer nada mais sem um óculos ou uma lente de contato? Eu estou usando agora uma lente de contato, senão eu teria que usar um óculos, caso contrário, eu não ia conseguir trabalhar no computador. Então, é uma deficiência minha que é superada por um dispositivo. O problema é que existem muitas deficiências físicas que ainda não conseguimos superar. Então, tudo que for de desenvolvimento para conseguir suprir uma deficiência tem uma relevância muito grande. Porque hoje nós vivemos em um mundo que quase qualquer pessoa consegue comprar um óculos, mas não consegue comprar uma prótese de mão ou uma prótese de perna. Então, isso são questões que precisam ser resolvidas ainda, e cabe a nós, na universidade, nas empresas, achar uma solução. Então, hoje tem uma visão geral de que a gente tem que fugir do design universal,
de fazer produtos em massa. Essa é uma visão muito importante da saúde 4.0, fazer dispositivos individualizados. Se dá para fazer dispositivos individualizados, então é melhor fazer do que considerar que um dispositivo vai servir para mais de uma pessoa. Então, eu estou falando muito dessa questão da individualização, da personalização, porque isso é algo que a gente preza muito no Mão 3D. Uma pessoa satisfeita com o modelo da prótese que ela tem, ela vai ter uma tendência maior de usar. Então, isso vai ajudar na reabilitação. Então, eu tenho aqui uma imagem para vocês de 2 mãos, e essas 2 mãos, elas podem ser qualquer coisa, no sentido de ser robótico ou ser humano. Por exemplo, a mão da esquerda, ela pode ser uma mão humana, mas ela poderia ser também uma mão de um robô humanoide que tem uma aparência muito parecida com a pele. A outra mão, ela poderia ser uma mão de um robô, mas ela pode ser também uma mão que é uma prótese de uma pessoa. Então, hoje a gente tem quase uma dificuldade para delimitar, porque a tendência da indústria é tentar fazer robôs cada vez mais parecidos com humanos, e a tendência também é de superar as necessidades humanas com dispositivos robóticos. Aqui é o exemplo de uma protetização que nós fizemos em um adulto, e cada protetização que nós fazemos é um caso a ser analisado, e os pontos que nós chamamos atenção durante o processo de protetização e de reabilitação foi o que a gente fez chegar a ter um programa que tem um reconhecimento nacional, e nós temos a capacidade realmente de atender pessoas da sociedade, até mesmo agora nesse momento de pandemia. Então, contando um pouco agora como surgiu o Mão 3D, em 2012 eu voltei da Alemanha, do meu doutorado, e eu entrei na Universidade Federal do ABC como professora visitante. Então, eu estava procurando uma linha de pesquisa para desenvolver. Eu já tinha em mente algumas coisas, que eu queria trabalhar com tecnologia, eu queria trabalhar na área de biomecânica e com alguma aplicação social. Morando muito tempo na Alemanha, voltando para o Brasil, a gente vê os problemas sociais assim muito evidentes. Então, me veio em mente a possibilidade de trabalhar com projetos sociais, em que eu pudesse realmente envolver os alunos e devolver um pouco para a sociedade tudo aquilo que eu recebi na minha formação acadêmica. Eu sempre trabalhei em universidades públicas, nunca precisei pagar para estar em uma universidade. E, mais ou menos nesse período, em 2013, eu fiquei sabendo de um vídeo da África do Sul, que era um vídeo de um carpinteiro contando como é que ele conseguiu fazer uma prótese por impressão 3D. Então, você imagina que não foi um acadêmico, não foi uma empresa, não foi ninguém que tem uma bolsa de pesquisa, foi uma pessoa que tinha uma necessidade muito grande de fazer uma prótese. Ele mesmo tinha perdido a mão num acidente da carpintaria, e ele fala no vídeo que ele ficou obsessivo com a ideia de fazer uma prótese. Ele fez a prótese, que é esse modelinho aqui, por meio de uma colaboração, que aí a gente começa a falar de processos colaborativos, com um designer americano. Então, ele conseguiu convencer o designer, sair dos Estados Unidos, ir na África do Sul, fazer essa prótese com ele, mas, por fim, ele não gostou da prótese. Ele achou que a prótese era muito simples, que ela só abria e fechava a mão, ela não tem nenhum componente eletrônico, ela funciona só pelo movimento da articulação do punho. Tem fios elásticos, quando o punho articula, a mão abre e fecha. Se a pessoa não tem o punho, mas tem a articulação do cotovelo, ela pode usar essa articulação do cotovelo para acionar a prótese. Então, assim, é uma prótese super simples, ela é elegante ao mesmo tempo que o mecanismo dela, o sistema mecânico dela é simples de usar, e ele pensou que seria suficiente para uma criança que não tem uma mão. Na África do Sul, eles têm muito problema com as crianças que perdem as mãos por conta das minas, que ainda existem minas debaixo da terra. E ele pensou, então, uma prótese, a criança vai conseguir abrir e fechar a mão, dá para pegar comida, dá para brincar e dá para escrever alguma coisa. Então, isso foi o que motivou a criação dessa startup, uma associação chamada RoboHand. Quando o designer voltou para os Estados Unidos, ele levou esse modelo, que era um modelo que ficou disponível na internet, e esse modelo passou por várias alterações, sofrendo influência da cultura da Disney, da Marvel, dos personagens. O que foi muito bom, porque fez com que a prótese ficasse mais colorida, divertida e se tornasse até mesmo um brinquedo. Então, ficou algo entre uma prótese e um brinquedo que deixava aquela criança mais incluída na escola. De lá para cá, então, nós já temos aqui muitos anos de desenvolvimento, surgiram vários modelos.
Esses modelos são alguns exemplos, baseados no que a gente conseguiu ver do modelo do movimento Maker. Esses modelos estão todos aqui no site da Enable, tá? Quem tiver interesse, entra lá no site da Enable, tem todos os modelos prontos para impressão. Mas, assim, não é só baixar, pessoal, o modelo, imprimir e pronto, tem uma prótese. Tem todo um processo aí, tem todo um cuidado que a gente tem que ter. Nos Estados Unidos, qualquer pessoa baixa esse modelo, imprime a prótese e faz uma doação. No Brasil, ela tem que ser prescrita. A legislação brasileira diz que a prótese é um dispositivo médico. Então, ela tem que ser prescrita por algum terapeuta ocupacional, fisioterapeuta ou um médico, alguém da área da saúde. E essa protetização tem que ser acompanhada por um processo de reabilitação. Então, a gente foi entendendo esses detalhes ao longo do Mão 3D. Antes, o Mão 3D estava cometendo acertos e erros, foi ali tentando se estruturar. Nesse meio termo, eu tentando conseguir equipamentos para o laboratório, através de interação, colaboração de empresas, equipamentos, materiais, bolsas para os alunos. Hoje nós temos 5 bolsas no nosso laboratório, um momento muito difícil de conseguir recurso, mas nós já conseguimos atender muitos casos. A maioria desses casos aqui, eles foram atendidos no período de 2019, tem alguns mais antigos, mas a maioria foi no 2019. Essa foi a primeira prótese que nós fizemos, vocês podem ver que ainda era o modelo tradicional, né, lá da África do Sul, e depois passamos a utilizar os modelos dos Estados Unidos e criamos alguns modelos também. A gente faz algumas modificações no modelo e nós fazemos essa personalização, de acordo com o que a criança deseja. Ela quer de uma boneca, determinada marca, determinada cor, a gente vai fazendo esses ajustes. Mas para chegar nesse ponto, a gente teve que criar protocolos, e foi muito importante a criação desses protocolos para que a gente tivesse uma definição do que a gente estava produzindo, né? Uma prótese que vai representar ali o braço de uma pessoa, uma esperança de outra pessoa, aumentar a autoestima, né, de uma criança. Aqui são mais alguns outros exemplos. Então, tem até alguns casos de fora do Brasil. Essa garota aqui, ela veio da Venezuela para fazer as próteses. Tem casos de crianças que fizeram a prótese no Brasil e foram para outros estados, e aqui a gente tem de tudo. A gente tem casos de crianças que nasceram com a deformação, tem casos de pessoas que adquiriram ao longo da vida por acidente, agressão, ou então alguma doença adquirida. Chamar a atenção aqui que todas as imagens que eu estou mostrando aqui, nós temos a autorização de uso, tá? Tanto as imagens quanto os vídeos autorizados pelos pais. Bom, como é que foi esse processo de protetização que nós definimos? Nós chegamos à conclusão que a gente tinha que dividir o processo em várias etapas e tentar melhorar cada uma dessas etapas. Então, é praticamente dividido em 3 fases: o atendimento do paciente, o processo de produção da prótese e a parte da reabilitação. Esses processos eles foram criados em projetos de mestrado, diferentes alunos foram contribuindo, e hoje nós temos um processo que realmente funciona. Então, tudo começa pelo contato inicial, a pessoa, geralmente o pai, a mãe ou um parente da criança, do adulto, nos encontra pelas redes sociais, né? Por isso que nós temos o cuidado de documentar tudo que nós fazemos, principalmente no Instagram do Mão 3D, porque é assim que as pessoas nos encontram. É assim que a gente dá visibilidade para a universidade, para tudo mais que tem sido feito. Uma vez que a pessoa preenche aqui os dados, a gente faz uma reunião, e é importante que nessa reunião está presente o psicólogo, o terapeuta ocupacional e alguém da área técnica para definir. A gente consegue protetizar esse caso? É um caso que dá para protetizar? Uma vez que foi definido que é possível, a gente faz uma reunião com a pessoa, online ainda. Eu estou definindo já o protocolo agora na pandemia, né? Como é que funcionou. E é repassado para essa pessoa uma orientação sobre como ela vai passar as medidas dela. Porque nós temos os modelos de prótese, mas ele tem que ficar bem ajustado à pessoa. Então, essa aquisição de medidas é feita por imagens e vídeos com o uso de uma fita métrica, e aí vem a fase da escolha do modelo. Aqui, geralmente, é o terapeuta ocupacional que vai escolher o modelo mais adequado. De todos os modelos, pessoal, deixa eu só voltar aqui. De todos os modelos, esse modelo aqui é o que nós mais utilizamos, da Unlimited Arm. Esse modelo é o mais funcional, é o mais fácil de imprimir, é o mais fácil de montar. Não quer dizer que é tudo fácil, eu estou falando em relação aos outros. A gente conseguiu desenvolver um processo para fazer esse modelo
e ele tem uma boa aceitação também pelas crianças, pelo fato, esse daqui, por exemplo, é o mais bonito. É claro que esse aqui é mais bonito, mais parecido com a mão humana, mas ele é muito fechado, ele esquenta, ele demora muito a impressão e a peça fica pesada. Então, esse modelo se tornou mais viável. Então, falando aqui da escolha do modelo, eu escolhi o modelo. Mas uma coisa é escolher o modelo e a outra coisa é escolher as cores desse modelo, a personalização e o personagem. E nós vimos, então, que as crianças tinham muita dificuldade nessa fase aqui, porque elas viam a última prótese lá do Mão 3D foi o Homem-Aranha. Aí todas queriam o Homem-Aranha. Ou uma queria o Homem-Aranha, mas aí depois ela fala, não, mas eu quero o Batman. Não, mas eu quero essa cor. E aí a gente criou um catálogo de próteses, os alunos no Mão 3D mesmo, eles criaram um catálogo de próteses para auxiliar aqui nessa escolha. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o catálogo, mas, enfim, definiu aqui quais são, como é que é o modelo. A gente vai para a parte da modelagem 3D das peças, que é quando essa peça aqui ela é alterada ou escalada no tamanho, vai para a impressão 3D e depois a prótese é montada. Com a prótese montada, então, nós chamamos o paciente, né, o usuário da prótese. Então, até aqui, o usuário está à distância. A gente pode estar fazendo a prótese para alguém que mora lá no extremo do Rio Grande do Sul ou lá do Piauí. A pessoa só vai encontrar com a gente aqui quando a prótese está pronta. E até agora nunca teve erro. Sempre que a pessoa veio, a prótese estava pronta e deu certo. Tamanho, o ajuste, direitinho. Nesse processo de reabilitação é muito importante a colaboração da terapeuta ocupacional e da psicóloga. Aqui nessas etapas aqui entram todos os alunos de extensão, alunos de graduação, tem alunos de TCC, de iniciação científica. Nessa fase aqui da reabilitação, então, é feita essa avaliação sobre a aceitação do usuário em relação à prótese, aceitou, fez os testes de ajuste, está tudo ok, e vem aqui para o treino de atividade diária. Ontem mesmo nós fizemos a entrega de uma prótese para uma garota de 11 anos, e cada pessoa, ela quer a prótese por um motivo diferente. Muitos querem usar os 2 talheres, né, o talher para comer sozinho, alguns pedem a prótese para andar de bicicleta, outros querem uma prótese bem bonita porque ele vai usar mais para a estética da prótese, não pela funcionalidade, e tudo isso é acompanhado pelo psicólogo. O papel do psicólogo aqui é extremamente importante. A gente está, nesse momento, tentando escrever mais sobre isso. Então, fazer algumas publicações sobre essas questões aqui, que tem muito pouco na literatura. Destacar aqui que é muito importante ter uma equipe multiprofissional. Se a gente não tiver profissionais de várias áreas, a gente não consegue ter um bom desenvolvimento. Os alunos, eles entram no Mão 3D, aí eles terminam o curso, eles já saem do Mão 3D, vão para o mercado de trabalho. Muitos deles têm conseguido colocação no mercado de trabalho graças à experiência no Mão 3D, porque o aspecto de ter trabalhado em um projeto de extensão é algo que chama a atenção das empresas hoje. As empresas querem pessoas com o pé no chão, que tenham noção da realidade e que tenham já vivenciado um projeto que tenha algum impacto mais importante na sociedade. Falando do catálogo de prótese, nós criamos, então, esse catálogo aqui, ele foi publicado em um livro que eu organizei esse ano, mas na frente eu falo sobre o livro, mas a gente faz assim. Então, as meninas que desenvolveram esse catálogo, elas pensaram em fazer de acordo com o desenho. Dependendo do desenho, é Liga da Justiça. Então, tem o quê? Tem Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e o Flash. E cada um tem as suas cores. E ainda a gente ainda colocou uma possibilidade de combinação de cores para cada personagem. Então, foi surgindo vários modelos, tem quase 200 possibilidades de customização. E esse catálogo está disponível no site do Mão 3D, que é mão3d.com.br. É só entrar lá, se quiser baixar o PDF e ver as possibilidades. É importante falar que a gente só conseguiu fazer esse catálogo com essa oferta de cores e de opções porque nós temos a colaboração de empresas que fazem a doação de filamentos, numa variedade muito grande de cores. Então, no começo do Mão 3D, a gente fazia uma vaquinha, todo mundo ali, para comprar um filamento, 1 quilo, para fazer uma prótese, dava problema, perdia o filamento. Hoje nós temos a flexibilidade de escolher as cores e as empresas nos dão essa oportunidade. Por exemplo, Mulher Maravilha tem essas cores. Eu posso combinar da seguinte maneira. E aqui tem uma criança que recebeu uma prótese
Mulher Maravilha. E é bem interessante esse caso, porque ela recebeu a prótese, ela era bem pequena, a garota tinha 4 anos, e ela recebeu a prótese. Então, depois que ela cresceu, 5, 6 anos, a prótese ficou pequena. Então, ela procurou para a gente fazer uma nova prótese. Fizemos uma nova prótese de um outro personagem, e agora ela entrou em contato de novo, e ela falou que ela não leva a prótese para a escola porque ela tem medo de quebrar a prótese. Então, ela queria saber se poderia ter uma prótese para ela ficar em casa e a outra para ela levar para a escola. E a gente agora já está fazendo a prótese para ela levar para a escola. Tem um vídeo, vou tentar passar, tá? Não garanto, mas vamos tentar aqui. Ele tem até um áudio, mas eu vou até tirar o áudio dele, que é só uma musiquinha. E vou tentar passar ele é rapidinho. É um vídeo de 1 minuto, mas ele mostra o processo de fazer a prótese, né? Então, nós temos a modelagem 3D. Depois que esse desenho é definido, vai para a impressora vai imprimindo cada peça separado. Depois tem um cheque que a gente faz da qualidade das peças. As peças são montadas e cada vez que a gente vai fazer essa montagem, a gente junta 3, 4 alunos para ensinar para os novos alunos como é que é feita a parte da montagem, do revestimento. E isso ficou bem mais complicado de ser feito agora no período da pandemia, porque a gente não poderia se reunir, então ficou um aluno só para fazer toda a parte da prótese. Agora, aos poucos, a gente está voltando a fazer essas reuniões de novo. Então, tem um adesivo, que a gente manda fazer o adesivo. Daqui a Helena já com a segunda prótese, aquela mesma garotinha da Mulher Maravilha. Então, ela está com esse modelo aí que ela gosta de andar de bicicleta, e ela pediu mais um modelo para ter outra prótese de reserva. Eu trouxe aqui 3 depoimentos para a gente ver a importância do alcance dos projetos de extensão. Então, assim, não é fácil desenvolver projeto de extensão, pessoal, que envolve tecnologia, porque a gente praticamente tem que fazer uma empresa. O projeto de extensão é como se ele fosse uma empresa. Eu tenho que ter materiais, eu tenho que ter equipamento, eu tenho que ter os recursos humanos, eu tenho que ter esse pessoal em constante treinamento, aí tem que ter ainda a parte das redes sociais, de entrar em contato com as pessoas, e toda hora meu telefone toca aqui com uma pessoa pedindo uma prótese, ou pedindo indicação de como é que faz uma. E aí, no final desse processo, o que a gente quer é atender uma pessoa que precisa de uma prótese. E nesse processo de atender a pessoa que precisa da prótese, nós vamos fazendo muito desenvolvimento tecnológico, porque nós vamos sempre melhorando o nosso processo. Então, esse aqui é o caso de um garoto que ele falava para a psicóloga do grupo que ele queria ser um robô, porque ele achava que se ele tivesse uma mão robótica, ele ia ser completo. Então, ele pediu para fazer uma prótese, a gente deu para ele a opção do catálogo de cores, mas ele, por fim, não escolheu nenhum personagem. Ele escolheu as cores laranja e azul, porque essas cores representam a escola que ele estava, e foi o professor de robótica dele que fez o contato com o mão 3D. Ele fez o contato várias vezes com o mão 3D, dizendo que queria muito que a gente conseguisse fazer uma prótese para ele. Então, fizemos, ele veio aqui receber e deu tudo certinho. Esse aqui foi um caso de uma prótese para adulto, e foi interessante o questionamento que a mãe dela fez, porque a mãe dela questionou por que ela não pediu uma prótese cor da pele. E ela respondeu, é uma tendência atual hoje do pessoal mais jovem. Eles não querem uma prótese para imitar que eles têm a mão, porque a cor da pele nunca é igual à pele, né? A mesma cor da pele real. E tem uma consciência muito grande hoje das pessoas que elas querem uma prótese, mas elas querem uma prótese bonita, diferente e chamativa. Isso tem muito pouco estudo na literatura sobre isso. E esse aqui, terceiro caso, também é um caso de um adulto, um adulto jovem, mas que ele teve sempre muita vergonha da deficiência dele. Então, ele não andava, não mostrava para ninguém que ele tinha a falta da mão e ficava com o braço sempre no bolso. Então, praticamente, ele perdia a função desse braço para não mostrar que ele tinha uma deficiência. E quando a gente fez a prótese, a gente falou para ele, olha, tem um catálogo, mas é infantil. Ele falou, mas eu quero o catálogo, quero ver, porque ele queria a prótese do Deadpool. Ele se identificou com esse personagem e ele queria a prótese justamente porque ele considerou que se ele estivesse usando a prótese ia tirar um pouco da vergonha dele. E é interessante isso, porque as crianças falam isso. Eu quero a prótese para ninguém ficar olhando que eu não tenho a mão.
E a gente fala, não, mas se você tiver a prótese, vão olhar mais ainda. Aí eles falam, mas eles vão olhar diferente, né? Vão olhar com um olhar não vão olhar com um olhar de pena, vão olhar com um olhar mais interessante. Ou seja, em alguns casos, a pessoa com deficiência, ela quer a prótese só para mudar a forma como a outra pessoa de fora vê ela, ou seja, a forma como ela é vista, né? Isso tem um impacto muito grande no psicológico da pessoa. Então, mostrei para vocês aqui alguns exemplos, né, de próteses que fazemos. Essas próteses, elas são leves, elas são feitas com um filamento que não tem um custo muito elevado, custa mais ou menos R$100 o quilo, e tem todos os custos associados ao processo, mas é um custo que ele é muito reduzido comparado com a manufatura tradicional. Existem pesquisas de desenvolvimento de próteses de membro superior, próteses avançadas, mioelétricas, que são implantadas no nervo, mas o que eu considero em relação a essas pesquisas é que é muito dinheiro, às vezes, investido em fazer uma prótese de alta tecnologia que vai custar R$400 mil, R$500 mil e que ninguém vai ter acesso. Então, é muito interessante a gente ver até os limites do desenvolvimento, mas isso não leva em consideração a questão da acessibilidade, ou seja, a pessoa tem a deficiência, ela precisa de uma prótese. Se existe uma prótese maravilhosa que custa R$500 mil, essa pessoa vai se sentir pior ainda, que ela vai se sentir com uma outra deficiência, que é a deficiência financeira. Então, ela vai se achar uma pessoa infeliz porque ela não tem acesso àquele dispositivo. Existem até tecnologias que prometem fazer uma mão melhor do que a mão humana. Então, seria uma mão mais sensível, mais funcional do que a mão humana. Por exemplo, quando a gente tem um objeto aqui na mão que vai escorregar, o nosso cérebro manda essa informação, a gente fecha a mão para segurar o objeto. Essa mão aqui, essa prótese, ela seria capaz de perceber que o objeto está escorregando antes que o próprio cérebro conseguisse processar esse sinal. Mas, assim, olha para a cara dessa mão. Quantos sensores ela não tem, fora e dentro? Onde é que está a estética dessa mão? Imagina o custo também que vai ter. Então, muitas vezes, os alunos vêm para mim com uma ideia de querer fazer um projeto de uma prótese automatizada, com sensores. A gente precisa de dispositivos simples. Pode até ser um dispositivo automatizado, mas ele tem que ser simples, porque senão ele não se torna acessível. E com base nessa ideia, eu tenho um aluno que está desenvolvendo o mestrado, ele está fazendo uma prótese mioelétrica infantil. E toda hora eu tenho que ficar falando para o meu aluno, mas ele tem que ser simples, tem que ser leve, tem que ser fácil de usar, porque uma prótese mioelétrica, ela é acionada pelo movimento dos músculos. Então, a pessoa faz um movimento mínimo em um grupo muscular e a mão abre e fecha. Não é fácil ensinar isso para uma criança. E, além disso, a criança tem que ter muito cuidado com a prótese, porque ela é como se fosse um computador. Ela não pode bater, ela não pode molhar, isso já limita muitas funções. Mas a gente está com esse projeto, ele foi um pouco prejudicado em relação à pandemia, porque as reuniões desse projeto eram reuniões com muitas pessoas. Então, sempre tinha mais de 10 pessoas, o pessoal da parte da eletrônica, o pessoal da mecânica, do design, da área da saúde, e aí a gente optou por não continuar o projeto enquanto não puder fazer essas reuniões presenciais. Então, a gente vai dar continuidade e esperamos desenvolver uma prótese mioelétrica com um custo mais baixo do que as próteses convencionais. Além disso, nós estamos também com o desenvolvimento de projetos de prótese estética, porque nós chegamos à conclusão de que muitos pacientes, eles, na verdade, só querem ter uma mão. Ele não quer ter uma mão que vai funcionar, que vai abrir e fechar, ele quer ter uma mão. E se existe essa demanda de pessoas que querem uma prótese simplesmente estética, o ideal seria ter uma prótese que a gente consegue fazer de uma vez só no computador, na impressora, de uma maneira mais rápida. Então, isso é algo que a gente está estudando também, essa viabilidade. Aqui são algumas imagens de umas crianças, das crianças que recebeu a prótese, só para mostrar para vocês que a função da prótese, ela é diversa, ela depende da pessoa que vai utilizar. Então, com base nisso, não precisa pensar em desenvolver uma prótese que é completa, que vai fazer tudo, que vai tocar piano, que você vai utilizar para pegar algo pesado, algo leve, não existe essa possibilidade. Então, é melhor que a gente tenha muitos modelos com várias possibilidades, e isso é o que nós estamos investigando no nosso grupo de pesquisa. Bom, em resumo aqui do que a gente viu hoje, né? As próteses mecânicas, elas têm um custo menor
são mais fáceis de produzir e mais duráveis que as biônicas. Elas são mais adequadas para esporte na água, levantamento de peso e não requer energia elétrica. As próteses biônicas ou mioelétricas ou neurobiônicas, elas são mais confortáveis para usar e permitem mais movimentos. Mas, por outro lado, elas têm um custo muito alto e têm uma curva de aprendizagem mais demorada e, às vezes, inviável para o público infantil. E lembrando a vocês que, no Brasil, as próteses são fornecidas pelo SUS. O SUS fornece próteses, mas por conta da dificuldade geral do processo, o SUS praticamente não fornece prótese de membro superior para crianças. Então, a criança cresce, precisa trocar a prótese, e as próteses que existem hoje no comércio, elas também não são adequadas para a criança. Por isso que essas próteses que nós fazemos, elas têm uma aceitação boa, porque essa criança que recebeu uma prótese do Mon 3D, provavelmente ela não iria receber nenhuma outra prótese, porque não é possível fazer a entrega pelo SUS por conta das dificuldades do crescimento, da necessidade de ter mais próteses também. Tem uma citação aqui que eu acho bem interessante, que é de uma pesquisadora. Ela fala que, por fim, o nosso corpo é a prótese original, que temos que aprender a manipular. Estender ou substituir partes desse corpo com outras próteses é uma continuação do processo que começou antes do nascimento. Existem vários termos relacionados com a área de próteses, mas a gente tem que atentar para o significado de cada um. Então, quem quer trabalhar nessa área ou tem interesse em conhecer mais, vai atrás desses termos aí: biomecânica essencial, engenharia biomédica, tecnologia assistiva, e se informar cada vez mais. Aqui são algumas fontes de pesquisa para aprender mais. Então, tem esse livro aí, volume 1 do Fundamentos de Tendência de Inovação Tecnológica. Eu organizei esse livro com os capítulos de autores do mestrado profissional de inovação tecnológica. E no volume 1 tem um capítulo sobre o processo de produção FDM de próteses. E no volume 2, que foi lançado esse ano, eu falo sobre o uso do processo SLA na área de engenharia biomédica. Os dois livros, eles estão disponíveis na Amazon, tanto a versão impressa quanto a versão do Kindle, e também eles estão disponíveis no Kindle Unlimited. Para quem assina o Kindle, seria gratuito. Tem também o meu canal do YouTube, que tem algumas aulas da disciplina de manufatura aditiva. Essas aulas, elas não estão com uma qualidade muito boa, foram feitas todas no período da pandemia, com um celular, de modo um pouco improvisado, mas tem um conteúdo interessante lá que vocês podem acompanhar. E a maior parte do material está disponível no meu Instagram. Então, no meu Instagram, a gente sempre apresenta o que tem de desenvolvimento dos projetos. E também no IGTV do Instagram tem vários vídeos de aulas da disciplina de sistemas mecânicos para engenharia biomédica e da disciplina de biomecânica, que eu falo bastante sobre vários tipos de próteses e processos também. Bom, pessoal, eu queria agradecer de modo geral a atenção de vocês, agradecer aqui aos nossos colaboradores e principalmente aos voluntários que têm ajudado a formação aqui do Mon 3D. Apesar desse período de pandemia ser difícil, complicado para todo mundo, nós conseguimos continuar os atendimentos. Nós recebemos muitas doações e provavelmente por conta da divulgação que nós fazemos dos resultados, teve um período aí de 6 meses, que foi logo no começo da pandemia, que ficou todo mundo assim meio perdido, sem saber o que fazer, que nós não fizemos a produção das próteses, porque nós paramos o Mon 3D para criar um novo projeto. Então, foi quando nós criamos o projeto IJA, para fazer os protetores faciais. Então, todo mundo do Mon 3D se mobilizou, organizamos esse projeto de modo colaborativo com todo o Brasil, eram mais de 2.000 pessoas imprimindo nas suas casas. Depois nós reunimos os protetores faciais e fazíamos a entrega nos hospitais para o pessoal da área da saúde, naquele período em que não tinha vacina. Então, imagina, o pessoal da área da saúde estava ali na linha de frente, trabalhando com as pessoas com Covid, e essa foi a contribuição do Mon 3D. E nós conseguimos fazer uma entrega gigante de face shields, né, protetores faciais. Entregamos 150 mil protetores faciais no Brasil inteiro. Uma parte foi impressa por manufatura aditiva e outra parte foi feita por molde injetado por empresas que pegaram o nosso modelo e fizeram a reprodução. Nós conseguimos, inclusive,
encher um avião da FAB com 4.000 face shields e mandar para o povoado indígena no Amazonas, que era o lugar onde eles não tinham acesso a esses dispositivos. Então, a gente só conseguiu fazer esse projeto emergencial durante a pandemia graças ao nosso desenvolvimento e evolução desse projeto social do Mão 3D. E esse projeto, então, tem derivado vários outros projetos maiores, utilizando a mesma metodologia, processo, conhecimento e materiais. Aqui estão os meus contatos, tem os contatos do Mão 3D, especificamente, do nosso site, o meu Instagram, o meu e-mail e o meu Facebook também. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês. Muito obrigada, Maria Elisete. A gente fica agradecer, né, primeiro pela live, que eu acho que a gente se emociona bastante pelo público que vocês conseguem atingir. Então, assim, a gente fica admirado. A gente começou a estudar desde o comecinho, né? Então, a gente tem acompanhado bastante. Aí, agora eu vou abrir para dúvidas, pode ser? Sim, claro. Certinho. Bom, a Maria Eduarda falou boa noite, agradeceu pela palestra. E a pergunta é: o que precisa fazer para entrar no laboratório do projeto? Cortou aí um pouco da pergunta, você repete? Claro. O que é preciso para fazer para entrar no laboratório do projeto? Bom, a gente está no momento em que o laboratório ainda está fechado. Geralmente nós recebemos visitas, muitas visitas são agendadas para conhecer o laboratório, mas é assim, as pessoas, de modo geral, as pessoas acham que vai estar o laboratório ali fazendo as provas, as crianças recebendo. Não é bem assim, a gente tem as etapas. Mas, de uma vez, a universidade está fechada ainda, para casa. Então, as impressoras estão distribuídas aí na casa dos alunos e a gente está montando um esquema para fazer dessa maneira. Foi a maneira que a gente conseguiu fazer. De modo geral, eu tenho orientado trabalhos de TCC, de mestrado. Quem tiver interesse em fazer uma iniciação científica, entre em contato comigo. Mas nós não conseguimos atender toda a demanda de todas as pessoas interessadas, porque só da própria Unifesp tem muitos alunos, né, que procuram o Mão 3D. Gente, eu acho que a conexão, achei que tinha sido comigo, mas a conexão, creio que foi com a Maria Elisete. Só um minutinho, tá? Que a gente vai ver o que aconteceu. Creio que a conexão caiu a conexão dela. Só um minutinho. A gente já está tentando a reconexão, tá? Gente, já já as meninas vão soltar também a lista de presença, tá? Então, espera só um minutinho, que as meninas já soltam o formulário e aí vocês preenchem para a gente conseguir gerar o certificado. E a gente está tentando a reconexão.
Pessoal, enquanto isso, podem continuar mandando suas dúvidas aqui no chat, que assim que ela voltar, a gente vai continuar com a sessão de perguntas. Acabamos de enviar o formulário de presença também, então, por favor, respondam. E assim que ela voltar, a gente continua a nossa palestra, a nossa sessão de perguntas. Também sigam o PET Engenharia Biomédica no Instagram, a gente está sempre trazendo novas atividades. Vocês podem também sugerir para a gente quais tipos de palestras vocês querem ver, quais tipos de mini cursos, e a gente vai trabalhar ao máximo para poder trazer isso para vocês. Também tem o site do PET Engenharia Biomédica, se vocês quiserem dar uma olhadinha, a gente está fazendo alguns posts lá, talvez vocês se interessem. Gente, foi realmente ela que caiu, aí ela tá tentando a reconexão, tá? Ela já entrou em contato com a gente.
Bom, gente, infelizmente a Maria Elisete ela não vai conseguir retornar, mas a gente vai anotar todas as dúvidas e a gente conversou com ela e ela vai conseguir responder e aí a gente posta no IGTV do Instagram do PET, tá? Então não esqueçam de seguir. Pessoal, obrigada pela presença de todos aqui. Desculpem pelos imprevistos, né? A gente sempre, quando a gente está fazendo coisas ao vivo, sempre corre o risco de acontecer esse tipo de coisa, né? Então, peço desculpas novamente, peço a compreensão de vocês, né, com esses problemas que a gente teve. E gostaria também de agradecer a professora Maria Elisete Kunkel de novo, né? Infelizmente ela não está aqui com a gente, mas muito obrigada pela excelente palestra, né, e pela disponibilidade. O PET também gostaria de agradecer a professora Maria Elisete. A gente pôde ver que o projeto Mão 3D é simplesmente inspirador, então muito importante a gente ficar sabendo desse tipo de projeto para a gente se inspirar com isso também. Então, além disso, eu também queria agradecer às alunas Daniela, Maria Eduarda e Mariane pela organização dessa live e a professora doutora Márcia Simbara por permitir ao PET a oportunidade de auxiliar nessa atividade. Também gostaria de reiterar as desculpas. Infelizmente, período remoto, algumas coisas são meio complicadas mesmo, mas a gente vai gravar as respostas, as perguntas de todos vocês, podem ficar tranquilos. Então, sigam o PET no Instagram. O link de todas as redes sociais do PET está aqui na descrição, então podem acessar e fiquem atentos para saber das nossas próximas atividades. Muito obrigada a todos e boa noite.